Alô pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Sejam bem-vindos à quarta live da série A Perfeição Cristã. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre as profundezas desconhecidas da fé. É possível que essa live tenha que se desdobrar em outras, porque o tema da fé, além de importante, ele é um pouquinho extenso. Então talvez essa seja a primeira parte dessa live. Eu peço que vocês fiquem conosco até o final, compartilhem, tá? Não deixem de avisar as outras pessoas e participem aí com perguntas. No final a gente vai poder respondê-las. Boa noite, Felipe, Lu Mendonça, Breno, Ariadne, Cíntia, Paula, Rodrigo. Aí, Rodrigo, tudo bom? Seja bem-vindo. Johnny, Ana Flávia, Thalita, Kelly, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença. O pessoal vai entrando devagarzinho e a gente já começa. Renato, seja bem-vindo. Boa noite. Bem, então vamos lá, pessoal. A gente está fazendo essa série de lives aqui, é como se fosse um curso, como se fosse uma formação. Eu não sei até onde a gente vai com ela, mas, como eu tenho dito, a gente sentiu a necessidade, pelas perguntas que as pessoas nos fazem, pelas caixinhas, principalmente no direct, de voltar a falar um pouquinho sobre a questão da vida espiritual. Essa questão ela é muito ampla e é muito delicada, porque a gente está lidando não somente com operações psicológicas, que no geral são desconhecidas por nós, como também com o mundo espiritual, que é mais desconhecido ainda. E por mais que a gente desconheça, existe um mapa, existe uma cartografia para a vida espiritual. Essa cartografia ela foi definida pelos vários santos, pelos vários teólogos. Então nós temos, na verdade, uma riqueza insondável de textos e de escritos que relatam para nós, de algum modo, o caminho pelo qual a gente se santifica. A gente cresce na pureza, cresce na fé, cresce na graça, cresce no processo de santificação. Então tudo que a gente está falando aqui está baseado nessa cartografia desenhada pelos vários santos e teólogos ao longo da tradição da igreja, ao longo da história da igreja. Tá? Então todos podem se sentir bem seguros com o que a gente está falando aqui, porque nada aqui é nossa opinião e a gente está simplesmente expressando aquelas coisas que a gente estuda e que a gente aprende com os nossos professores. Alô, Mike, seja bem-vindo. Carla, Terência, Matheus, Sônia, seja bem-vinda, Sônia. Jéssica, muito obrigado pela presença. Deixa eu colocar o título da live aqui. Eu sempre esqueço de fazer isso. E é importante porque sempre aparece alguém perguntando qual é o título da live, qual é o tema da live. Então tá aí, as profundezas desconhecidas da fé. Pessoal, então vamos começar. Olha só, eu tinha dito agora nos stories que eu fiquei muito tempo sem saber o que era fé, né? Eu acho que é um problema que a maior parte das pessoas passa. É claro que a gente sempre tem uma noção do que é a fé, mas essa noção se resume simplesmente à ideia de crença. É claro que a fé é uma crença, mas nós acreditamos em muitas coisas. E a fé é um tipo especial de crença. E essa diferença própria da fé é muito importante. E na medida que nós desconhecemos, a nossa vida espiritual perde muito em qualidade, porque a gente fica sem saber como avançar na fé. São Paulo diz que o justo vive da fé. De modo que a fé ela é uma coisa que deve redundar em toda a nossa existência. A nossa caminhada deve ser, por assim dizer, dentro da fé. E isso só é possível se a gente aprender como é que a gente cresce na fé. E para aprender como é que se cresce na fé, a gente precisa primeiro entender melhor o que é fé. Tá? E eu, durante a minha caminhada, fui buscar muitas vezes
pseudos misticismos, por assim dizer, nas religiões orientais, no ocultismo, porque a fé tal como eu entendia, que é a maneira mais ordinária pela qual a gente entende, como uma simples crença, ela não me dava, ela não parecia saciar a sede que a minha alma, e que no geral a nossa alma tem, da presença real de Deus. Então, quer dizer, eu entendia mais ou menos o que era fé, quer dizer, eu acreditava naquelas coisas, mas aquilo ali não parecia me colocar em face da presença real de Deus. Faltava um certo sabor místico, por assim dizer, na minha experiência de fé, porque ela se reduzia a um procedimento puramente mental, no qual eu dava uma adesão conceitual a uma série de verdades que estavam ali explicitadas no credo. E foi muito aos poucos que, consultando outras pessoas, que lendo e que rezando, eu consegui ir entendendo, ainda muito imperfeitamente, um pouco melhor o que é a fé. Então eu vou tentar passar para vocês hoje aqui, na medida em que eu for capaz e que o Espírito Santo nos ajudar, um pouquinho do que eu aprendi a respeito da fé. Bem, a primeira coisa que a gente tem, que eu gostaria que vocês prestassem atenção para a gente começar a compreender melhor o que é a fé, é o seguinte. Primeira coisa, nós precisamos tirar da nossa mente a ideia de que a fé ela é contrária à razão. A ideia de que existe oposição entre fé e razão. Essa ideia está completamente equivocada. Mas eu sei que ela está presente na nossa mente em alguma medida, porque nós aprendemos isso na escola. Toda a nossa educação é baseada na chamada filosofia moderna, na ciência moderna, e um dos postulados do pensamento moderno é justamente a oposição entre fé e razão. Então, provavelmente todos vocês já ouviram na faculdade ou na escola algo a respeito da oposição entre fé e razão. E por que essa oposição ela é falsa? Olha só, essa oposição ela é falsa porque razão nada mais é do que um nome dado para um tipo de operação da sua inteligência, do seu intelecto. Existe no homem, como nós já falamos, uma faculdade pela qual o homem é capaz de perceber a verdade. Ele compreende que as coisas são e que as coisas são como são mesmo. Essa capacidade que nós temos de perceber que as coisas são e que elas são como são mesmo, quer dizer, de que elas são verdadeiras, é o que nós chamamos de inteligência. Essa capacidade não existe nos animais. Os animais veem, os animais ouvem, os animais até possuem um certo grau de capacidade de cálculo estimativo. Eles têm uma espécie de proto-inteligência, de proto-raciocínio, um raciocínio instintivo. Mas esse raciocínio não tem o alcance que a inteligência tem, porque ele não é capaz de compreender a verdade sobre as coisas. Por mais que o macaco tenha uma habilidade de calcular a distância entre os galhos da árvore e se mover de forma muito eficaz entre esses galhos, ele não sabe que aquilo ali é um galho, ele não sabe que aquilo é uma árvore, e ele não sabe que essas duas coisas existem verdadeiramente. E ele não sabe porque falta a ele essa capacidade, essa faculdade chamada de inteligência. Então, o que nós chamamos de razão é apenas uma maneira, um modo da inteligência operar. A inteligência, eu dizia, é a capacidade de conhecer a verdade das coisas, de conhecer as coisas tal como elas são. E a razão nada mais é do que a capacidade de você, tendo conhecido alguma verdade, tendo conhecido algum ser na sua existência, você começa a desmembrar esse ser em vários aspectos. Você começa a analisar esse ser e a raciocinar a partir daquilo que você percebeu a respeito dele. Então, no momento em que a minha inteligência entende alguma coisa, eu posso pegar esse objeto que eu entendi e começar a separá-lo em várias partes, em várias articulações, e começar a raciocinar a partir dele. Então, por exemplo, eu em algum momento entendi o que é a inteligência.
Mas para dar essa aula, eu preciso pegar esse objeto que eu entendi, que é a inteligência, e começar a subdividi-lo em partes para que eles possam ser expressos através da minha linguagem, tá? E com isso, para que eu possa possibilitar que vocês também entendam o que é a inteligência. Esse processo pelo qual eu pego o que eu entendi, subdivido em pequenas partes para tentar explicá-lo, para tentar entendê-lo melhor, é o que a gente chama de razão. De modo que a razão ela é uma operação da inteligência. Não vou detalhar muito isso aqui porque não é o nosso objetivo, mas apenas entendam isso. A razão ela é uma função, uma operação, um modo da nossa inteligência operar. Mais propriamente é um modo pelo qual a inteligência começa a dividir os objetos que ela compreende e transformá-los e colocá-los em palavras, de modo que você possa raciocinar, cogitar hipóteses, tirar conclusões e, enfim, explicar e comunicá-los a alguém. Isso é o que a gente chama de razão. É uma função específica da inteligência. Por que a razão não se opõe à fé? Esse é o primeiro ponto que eu estou dizendo que a gente precisa entender. A oposição entre razão e fé é uma falsa oposição e que, inclusive, dificulta a nossa capacidade de raciocinar e dificulta a nossa capacidade de crer. Por que a razão não se opõe à fé? Porque, assim como a razão, a fé também é uma operação da inteligência. Então, tanto a razão quanto a fé são modos da inteligência operar. A fé ela é um ato da inteligência, assim como o raciocínio é um ato da inteligência. De modo que se essas duas operações estão enraizadas numa mesma capacidade humana, numa mesma faculdade humana, que é o intelecto, a inteligência, elas não podem se opor de modo excludente, de modo exclusivo. Elas só se opõem relativamente, assim, uma não é a outra, mas uma não é contrária à outra. Uma pode perfeitamente conviver com a outra, e inclusive elas podem se auxiliar mutuamente. É mais ou menos como a oposição entre a laranja e a maçã. A laranja se opõe à maçã porque ela não é maçã, mas ambas são frutas. E enquanto frutas, elas podem ser inclusive combinadas. Você pode fazer uma salada de fruta, onde tem maçã e laranja, e desfrutar do gosto das duas, produzir um gosto mais elaborado. A fé e a razão são coisas... A diferença entre elas, a oposição, se é que a gente pode dizer assim, entre elas, é dessa ordem. Ambas são diferentes, mas são operações de uma mesma função, que é a inteligência. E por isso elas não se excluem. Pelo contrário, elas se combinam e podem cada uma otimizar o trabalho da outra. Tá? Então, primeira nota que a gente tem que ter aqui, isso pode não parecer no primeiro momento importante, mas em algum momento vocês vão entender a importância disso. A fé não se opõe à razão, porque tanto fé quanto razão são operações da nossa inteligência. São modos da nossa inteligência operar. Bem, se a fé é uma operação da nossa inteligência, é porque ela tem por objeto o mesmo objeto da nossa inteligência. E qual é o objeto da nossa inteligência? O objeto da nossa inteligência é a verdade. Portanto, o objeto da fé também é o conhecimento da verdade. Quer dizer, se a fé é uma operação da inteligência e se a inteligência tem por objeto o conhecimento da verdade, o objeto da fé também é o conhecimento da verdade, assim como o objeto da razão. Então, tanto fé quanto razão tem por objeto o conhecimento da verdade, quer dizer, tem por operação o conhecimento da verdade e por objeto a própria verdade, que é o objeto da própria inteligência. Espero que esteja dando para entender isso, que não esteja muito confuso. Qualquer coisa vocês me avisem aí. Então, a fé, ela é, olha que coisa, a fé ela é um ato de conhecimento. Gravem isso, a fé tem a ver com conhecimento. Com conhecimento. E o que é o conhecimento? O conhecimento é a capacidade de você ser informado, da sua alma ser informado por alguma coisa.
Toda vez que você conhece algo, a sua alma, assim como uma massa de modelar, ao receber a pressão de uma moeda, ela recebe a forma da moeda, ela é informada pela moeda. A sua inteligência, num ato de conhecimento, ela é informada pela essência de alguma coisa, por alguma verdade. De modo que conhecimento significa receber, ser impressionado, ter impresso na sua inteligência a forma de alguma coisa, a essência de alguma coisa, alguma verdade. E se a fé é um ato de conhecimento, a fé é um meio pelo qual a sua alma se deixa ser impressionada, informada, impressa por alguma verdade. Então, já com essa especulação, a gente já pode entender, por exemplo, que a fé nada tem a ver, a princípio, com sentimento. Fé, essa coisa da pessoa falar assim, não, eu acredito em Deus. É muito comum as pessoas que acreditam em Deus, mas não são da igreja, não frequentam a igreja. Né? Então, não, eu acredito em Deus, mas é assim, eu sinto Deus. Esses dias mesmo eu vi um vídeo aí de um filósofo aí, dizendo isso. Deus é uma coisa que você sente. Você tem que sentir Deus. Não, não é isso. Tá? Deus não é objeto de sensação. Tá? Deus é espírito e em espírito ele deve ser adorado. Deus é objeto de... Antes de tudo, ele é objeto de conhecimento. Se depois, na evolução da sua vida espiritual, tá, Deus quiser te dar algumas sensações específicas, algumas consolações, algumas experiências específicas, tá? Isso aí é uma coisa de uma outra ordem, tá? Que inclusive custa um bocado para acontecer. Então veja bem, a fé, repetindo o que eu tenho dito até agora, a fé é uma função, é uma operação da inteligência. A inteligência tem por objeto a verdade, o conhecimento da verdade. E a fé, portanto, também é uma operação que visa o conhecimento de alguma verdade. Conhecer alguma coisa é se deixar impressionar, é receber a forma dessa coisa, a essência dessa coisa. De modo que, pela fé, o sujeito que tem fé, o que deve acontecer com o sujeito que tem fé? A alma dele deve começar a ser informada, a receber a configuração, o molde de uma série de essências, de verdades específicas. Mais ou menos, eu repito, como uma massa de modelar recebe a forma de uma moeda, quando você imprime essa moeda na massa. Então a fé é um ato pelo qual nós adquirimos conhecimento. Tá? Então, já eliminamos aí 2 equívocos. A fé não se opõe à razão, tá? E a fé nada tem a ver, a princípio, com sentimento. Ela tem a ver com conhecimento. Com conhecimento. Tá? Bem, mas que tipo de conhecimento é esse que está ligado à fé? Que tipo de conhecimento é esse? Repare que existem vários tipos de conhecimento. Tá? Existe um tipo de conhecimento que ele é o mais propriamente chamado de conhecimento, porque ele é todo conhecimento. Esse é o conhecimento dito por evidência racional, é o conhecimento propriamente racional. Então, por exemplo, se eu digo para vocês, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Se vocês acompanham esse raciocínio, vocês percebem o seguinte, se todo homem é mortal e se Sócrates é um homem, é evidente, quer dizer, é necessário, não tem outra possibilidade senão Sócrates também ser mortal. Então, quer dizer, quando eu digo todo homem é mortal, eu estou traçando um conjunto, o conjunto dos mortais, e dentro desse conjunto eu estou colocando o conjunto dos homens, e quando eu digo Sócrates é um homem, eu estou colocando Sócrates dentro do conjunto dos homens. De modo que a minha inteligência consegue ver que, se Sócrates está dentro do conjunto dos homens
e o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos mortais, Sócrates está dentro do conjunto dos mortais. Não tem como fugir disso. Então, eu sou capaz de racionalmente aceitar a ideia de que Sócrates é mortal pela própria evidência que esse raciocínio me mostra. O que quer dizer aceitar um conhecimento pela própria evidência lógica e racional desse conhecimento? Quer dizer que eu não preciso fazer nenhum esforço voluntário para poder aceitá-lo. Eu não preciso querer que aquilo seja verdade para aceitar que aquilo é verdadeiro. Pelo contrário, eu posso inclusive não querer que aquilo seja verdade. Eu posso querer com todas as minhas forças que Sócrates fosse imortal, mas não tem jeito. É uma evidência. Então, num conhecimento de ordem racional, e isso aqui é importante, eu tô falando do conhecimento por evidência racional para criar um contraste para a gente visualizar melhor o que é o conhecimento pela fé. Então, veja só. Quando eu tenho eu dou adesão, a minha inteligência dá adesão a uma verdade em razão de uma evidência racional, a minha vontade, o meu querer, nada tem a ver com isso. Pelo contrário, mesmo que eu não queira, eu sou obrigado a aceitar aquilo como verdadeiro. E o que é isso que me obriga a aceitar isso como verdadeiro? É a própria estrutura lógica da realidade. É a própria estrutura lógica do raciocínio. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quer dizer, se o conjunto dos homens pertence ao conjunto dos mortais, e se Sócrates é um elemento do conjunto dos homens, ele é também um elemento pertencente ao conjunto dos mortais. Pum, o que eu posso fazer contra isso? Nada. Então a minha inteligência aceita mesmo que eu não goste. Certo? Esse aí é o conhecimento mais puro que tem. Tá? Ele é o conhecimento mais evidente, porque ele por si mesmo se mostra como verdadeiro. E a sua inteligência ama esse tipo de coisa. Quando ela encontra um negócio desse, ela se sente em casa. Porque ela abraça, ela corre de braços abertos para essa verdade, porque não tem como. É a luz. Ela vê a luz e vai embora. Ok? Então, agora, o que é o conhecimento? Vamos pegar, antes de entrar na fé, vamos pegar um outro tipo de conhecimento, que é a opinião. A opinião também é um tipo de conhecimento. Certo? A opinião também é uma operação da inteligência e, portanto, ela também tem por objeto a verdade. Só que repara numa coisa. Quando você tem a opinião sobre algo, por exemplo, se eu pergunto para você assim, você acha que, sei lá, você acha que o Lula sabia lá da história do mensalão? Aí você vai falar assim, eu acho que ele sabia. Aí eu pergunto para você, mas você tem certeza? Aí você pode até falar assim, não, eu tenho certeza que ele sabia. Tem certeza que ele sabia. Mas você tem certeza, você tem a mesma certeza que aquela certeza que você tem em relação à expressão 2 mais 2 é igual a 4, se você pensar direitinho, você vai falar, não tem. Eu não tenho nenhuma evidência lógica, factual, de que o Lula era o chefe do mensalão. Apesar de que eu acho, e acho muito, que ele sabia daquele negócio. Aí você pega e diz assim, se a acusação do Lula dependesse de você, você fala assim, eu acho que o Lula é o chefe do mensalão, mas assim, essa é a minha opinião. Quando você, ao emitir uma opinião, diz na sequência, mas essa é só a minha opinião, o que você está querendo dizer? Por que quando a gente emite uma opinião, a gente diz no final, mas essa é só a minha opinião? Quando a gente faz isso, a gente está querendo dizer o seguinte, apesar de eu estar dizendo isso,
e apesar da minha inteligência dar adesão a esse enunciado como se ele fosse verdadeiro, no fundo, ele não é evidente para mim. Então a minha inteligência não corre de braços abertos para ele. Ela até adere a ele, mas ela deixa uma reserva. Ela deixa um espacinho, porque ela não tem certeza absoluta daquilo. Então ela está inclinada naquela direção, mas ela deixa um pé atrás para o caso de aparecer alguma informação que desminta isso. E é por isso que você disse, mas essa é só a minha opinião. Quer dizer, não venha me... Se por acaso for provado que não era, tal como eu estou achando que era, não venha me responsabilizar por isso, porque eu já estou te dizendo que eu não tenho certeza absoluta disso. Ou seja, eu já estou te dizendo, é só a minha opinião, eu acho. É isso que está por trás da palavra acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho é diferente de eu sei. Eu sei que Sócrates é mortal, porque sendo todo homem mortal e sendo Sócrates um homem, Sócrates tem que ser mortal. Agora, eu acho que o Lula é o chefe sabia do mensalão. Você tem certeza absoluta? Não, não tenho. Essa é só a minha opinião. Então, o que é, olha só, se o conhecimento racional ele é a adesão da inteligência a uma verdade em razão da evidência lógica da própria verdade, de tal modo que ele não pode negar aquilo nem se você quiser, o que é a opinião? A opinião é também uma adesão da inteligência a uma determinada verdade ou um determinado conteúdo concebido como verdadeiro. Só que a adesão da inteligência a esse conteúdo, em parte, deriva de uma certa razoabilidade desse conteúdo. Quer dizer, é muito improvável que o Lula não soubesse da história do mensalão. Muitos caras disseram que ele sabia, ele era o chefe daquele partido, ele era o presidente. É muito improvável, contraria muito as expectativas da razão que ele não soubesse daquilo. Embora eu não tenha uma evidência lógica de que ele soubesse. Então, parte da adesão que eu dou a uma verdade por meio da opinião deriva de uma razoabilidade, mas é uma razoabilidade que tem uma certa fraqueza, ela é um pouquinho frouxa. Ela não é lógica, ela não é amarrada igual a lógica. Prestem atenção nisso aqui. Isso é muito importante. Ela não é amarrada como a lógica. Ela tem uma frouxidão. Ora, essa frouxidão ela tem que ser completada. Para que a minha inteligência possa dar uma adesão a um enunciado que não é evidente, e que, portanto, é frouxo, é só parcialmente razoável, verossímil, a minha inteligência tem que ser estimulada por alguma outra faculdade. A adesão da inteligência tem que ser completada por alguma outra força, que não é a força da evidência lógica. Se a força da razão não é suficiente para fazer com que ela dê adesão àquela verdade, àquele conteúdo, essa força tem que ser complementada pela força de uma outra faculdade. E que faculdade é essa? É o nosso querer. É a nossa vontade. Então, na opinião, eu dou uma adesão racional àquele conteúdo, porque ele não é contraditório, ele não é absurdo, ele tem um grau de razoabilidade, mas somente esse grau de razoabilidade não era suficiente para que a minha inteligência aderisse de forma firme àquele conteúdo. O que faz ela aderir de forma firme é a minha vontade. Eu vou lá e empurro a minha inteligência na direção daquele conteúdo com a minha vontade. E é por isso que a palavra eu acho é tão diferente da palavra eu sei. Quando você diz eu sei, você está dizendo, eu não estou fazendo força nenhuma para aceitar isso como verdadeiro. Isso se mostrou na minha cara, estava na minha cara que era verdadeiro. Queria eu que não fosse verdade, mas eu vi com os meus olhos ou com os olhos da minha inteligência. Na opinião não é assim. Na opinião é assim, eu não vi, eu não tenho essa evidência, mas
tem uma razoabilidade, e em razão dessa razoabilidade eu quero aderir a esse conteúdo. E por isso eu digo, eu acho que foi assim. Eu acho que ele foi o culpado. Tá dando para entender? Então a opinião ela tem um grau de incerteza. Ela é uma adesão da inteligência a uma verdade, a um conteúdo específico, uma adesão que, por não ser movida pela evidência do conteúdo, tem que ser movida pela minha vontade, pelo meu querer. Eu que tomo um ato de decisão de aderir àquilo ali. Só que esse ato de decisão, como ele está só empurrando a minha razão, que não tem nenhuma evidência lógica, ele faz com que a opinião seja sempre incerta e duvidosa. Então toda opinião é um ato da inteligência pelo qual ela adere a um determinado conteúdo, movida pela vontade, mas de modo que sempre reste um medo de você estar errado. Uma incerteza, uma dúvida. E é por isso que você diz, isso é só a minha opinião. Eu posso estar errado. E é por isso nada mais desagradável do que alguém que está emitindo uma opinião como se fosse uma evidência. Isso é muito comum em sala de aula. Professor que ensina uma opinião como se fosse uma evidência lógica. Se você presta atenção, você fala, esse cara é uma coisa ilícita. Porque ele não pode afirmar isso com essa certeza assim. No mínimo ele deveria dizer, gente, essa é a minha opinião, eu posso estar errado. E por isso que é tão agradável quando você lê, por exemplo, um Santo Agostinho dissertando maravilhosamente bem sobre um assunto, mas ele diz, mas isso aqui é só o que a gente consegue entender até agora, pode ser que isso esteja errado, e aqueles que virão após nós, que tenham mais iluminação, mais inteligência, podem nos desmentir, nos corrigir no futuro. Aí você fala, que nobreza de alma, o sujeito reconhecer que aquilo ali é só uma opinião e que, portanto, resta uma dúvida naquilo ali. Bem, então, nós falamos aqui de duas operações da inteligência pela qual ela adere a uma verdade de modos diferentes. No primeiro caso, ela adere à verdade por força da própria verdade, da evidência, lógica. No segundo caso, ela adere a essa verdade por força da vontade, que move a inteligência a aceitar aquilo ali porque não tem uma evidência completa. E, portanto, sobra um pouquinho de dúvida, um medo de você estar errado. É a opinião. Agora, tendo definido esses dois modos de você aderir a uma verdade, vamos falar da fé. Vamos entender o que é a fé. Antes eu queria fazer um alerta. O nosso método aqui é especulativo. Tá? A nossa via de compreensão da vida espiritual é a via especulativa. Tá? Nós estamos aqui seguindo mais ou menos o caminho de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino. Vamos entender as coisas para a gente poder conseguir avançar na vida espiritual. Tá? E eu acredito que aqueles que estão aqui é porque de algum modo têm uma afinidade com esse tipo de caminho. Tá? Deus nos deu a inteligência, a razão, para a gente poder entender, inclusive, o modo como a fé funciona. Tá? Para que a gente possa praticá-la melhor. Bem, o que é a fé à luz dessa estrutura que a gente comentou até agora? Olha só, a fé é muito parecida com a opinião. Ele é muito parecido com a opinião. Inclusive, muitas pessoas acham que tem fé, mas tem apenas opinião. É muito comum isso. E talvez seja por isso que a gente vê muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo e daqui a pouco saem. Você fala assim, mas a pessoa estava aqui sem parecer ter tanta fé e saiu. Às vezes a pessoa tinha só uma opinião. Então nós vamos entender aqui agora o que diferencia a fé da opinião, inclusive para que a gente possa avaliar a nossa fé e verificar se ela não é só uma opinião. Tá? Porque a opinião é assim, né? Você vê, a pessoa é católica, daqui a pouco ela sai e vira comunista ou vira qualquer outra coisa. Você fala assim, não é possível que essa pessoa tinha fé. Bem, é possível, tá? Mas às vezes acontece de que ela só tinha uma opinião. A Sônia disse aqui que congelou a imagem. Me dê um sinal aí se a transmissão tá ok, se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. Travou mesmo ou não? Tá ok? O Renato disse que tá ok. Então, vou prosseguir aqui. Então, vamos lá. O que é a fé? Olha só. A fé,
é uma adesão da inteligência a um determinado conteúdo, tá? Que também não é evidente. Quer dizer, quando você diz, eu creio em Jesus Cristo, que se encarnou e etc. Você não tem nenhuma evidência disso. Você não consegue provar, logicamente, que Jesus Cristo é Deus encarnado. Não dá. Tá? Não dá, porque é uma realidade que transcende as possibilidades da sua inteligência. Não quer dizer que isso seja uma coisa irracional. Não tem nenhuma contradição no fato de Deus se encarnar. Não tem nenhuma contradição no fato de Deus se encarnar. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue provar que, de fato, Jesus Cristo é Deus encarnado. Assim como não há nenhuma contradição em Deus ser uma substância e 3 pessoas. Mas você não consegue provar isso. Então, a adesão que a fé dá, ou a adesão que a inteligência dá por meio da fé a um determinado conteúdo, a uma determinada verdade, também não é uma adesão cuja a natureza vem, não é uma adesão causada pela evidência lógica do conteúdo no qual você está crendo. Porque esse conteúdo não tem evidência lógica. Ele não tem evidência lógica. Inclusive é por isso que a existência de Deus não é um objeto de fé. A existência pura de Deus não é um objeto de fé. Por quê? Porque ela pode ser provada logicamente. Você pode provar logicamente que Deus existe. E por isso a existência de Deus é um objeto de razão. Você, assim, que Deus existe é algo que a gente tem que saber. Eu sei que Deus existe. Agora, que Deus é seu pai, que ele te ama, que ele falou com Abraão, que ele se encarnou em Jesus Cristo, que ele é 1 e 3 ao mesmo tempo, uma substância e 3 pessoas, nada disso é objeto de razão, nada disso pode ser provado por evidência. E se você sabe de tudo isso, se você tem conhecimento de tudo isso, é em razão de um tipo de adesão que não vem pela evidência lógica. Ela vem por outra via. E que via é essa? É parecida com a opinião. Quando você diz, eu creio, eu acredito nisso, você também está dizendo que, olha só, a minha inteligência dá adesão a esse conteúdo não porque ele é lógico, não porque a estrutura dele me força, me obriga a aceitá-lo. A minha inteligência dá adesão a esse conteúdo porque eu quero. Porque a minha vontade move a minha inteligência a aderir a esse conteúdo. E é por isso que eu digo que eu creio. Eu creio que Cristo é Deus encarnado. Eu não posso dizer eu sei que Deus é Cristo encarnado. Eu digo assim, eu creio, eu tenho fé que Jesus é Deus encarnado. E por que você diz, eu tenho fé que Jesus é Deus encarnado? Porque você sabe que a adesão que a sua inteligência dá a essa verdade exige um ato do seu querer. Eu quero crer nisso. Eu quero crer nisso. Eu quero que a minha inteligência dê adesão a esse conteúdo. E por que você quer que a sua inteligência dê adesão a esse conteúdo? Ninguém quer nada de graça, porque o próprio querer seu tem que ser movido pela inteligência de algum modo. Tá? É claro que, olha só, todo objeto, para você ter fé, algum grau de razoabilidade tem que existir naquilo, no que você está crendo. Para você acreditar em algo, algum grau de razoabilidade tem que existir naquilo. Ninguém tem fé em algo contraditório. Se Deus tivesse revelado assim, profeta, abra sua boca e proclame perante o povo que todo triângulo é um círculo, você não ia conseguir acreditar. Se Deus tivesse falado, profeta, abra sua boca e proclame pelos 4 cantos da terra que todo quadrado tem apenas 3 lados, que 2 mais 2 é igual a 27. Você não ia acreditar. Porque apesar da fé ser uma adesão da inteligência a algo que não é
dada em razão da evidência lógica da coisa, se a coisa for totalmente contraditória e absurda, você não pode ter fé. Ninguém acredita no que é contraditório, no que é absolutamente contraditório. A fé precisa de algum grau de razoabilidade também. A coisa precisa fazer sentido para que você creia. Se ela não fizer sentido nenhum, você não pode crer. Mas esse sentido que a coisa faz não é suficiente, como eu havia dito, para que a sua inteligência dê adesão a ela. Esse sentido não é suficiente para que a sua inteligência aceite aquilo. Então, assim como no caso da opinião, a sua vontade vai ter que completar essa falta de evidência racional. Então, além da fé exigir que a coisa faça um grau de sentido, ela exige que a sua vontade queira que você acredite naquilo. Então, quando você diz, eu tenho fé que Jesus é filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus encarnado, você está dizendo assim, ó, isso faz sentido, isso faz algum sentido, embora não tenha uma evidência lógica, e eu quero acreditar nisso, porque ele faz algum sentido. E mais ainda, você acredita nisso, a sua vontade quer acreditar naquilo, porque faz parte daquele conteúdo, daquela verdade, que aquilo ali foi dito por Deus. E você, conhecendo Deus, sabe por evidência que Deus não pode ser mau. E que Deus, portanto, não pode mentir. Então esse movimento, esse querer acreditar próprio da fé, ele está fundamentado numa certa razoabilidade e num certo conhecimento que você tem da existência de Deus e de que Deus, sendo bom, ele não pode mentir. Se esse conteúdo foi dito por Deus, e se eu entendi bem o que é Deus, o bem absoluto, que não mente, por mais que eu não tenha uma evidência lógica de que aquilo ali é verdade, eu quero acreditar naquilo ali. É exatamente o que acontece no dia a dia, quando você acredita numa pessoa. Sei lá, pensa na pessoa, no seu melhor amigo, a pessoa mais confiável que você tem. Ela vira para você e fala assim, fulano, não tem como eu te provar isso aqui agora. Mas não faz isso aí não. Não vai nessa direção não, porque eu sei, tá? Me falaram que nessa direção vai acontecer isso. Então não vai não. Confia em mim. Aí você pega e fala, caramba, essa pessoa não tem por que mentir para mim. Ela sempre me diz a verdade. Mas eu não sei se o que ela está dizendo é verdadeiro. Mas eu sei que ela só me diz a verdade. Então eu quero acreditar no que ela está dizendo. E aí a sua inteligência dá uma adesão ao que ela está dizendo, em razão da autoridade que ela possui. Então a fé é uma adesão da inteligência a um conteúdo que não é evidente, não é logicamente evidente, mas que faz sentido. E uma adesão que é dada em razão da autoridade de quem fala. É porque quem disse aquilo é confiável, é uma autoridade, que a sua vontade vai lá e empurra a sua inteligência para que ela dê uma adesão àquele conteúdo. Então eu acredito porque quem falou foi Deus. Eu acredito porque quem falou foi meu pai. E é claro, porque o que ele falou não é uma coisa intrinsecamente absurda. Certo? Porque pode ser a pessoa mais confiável que for, pode ser o meu pai, mas se ele virar para mim e falar assim, ó, Sérgio, acredita em mim, cara, confia em mim, eu nunca menti para você. Tá? 3 menos 2 é 17,8. Não dá para acreditar. Você fala, pai, você me desculpa, eu confio no senhor, mas assim, isso aí é autocontraditório. Tá? Então, se o conteúdo que a pessoa me disse não for autocontraditório, e se essa pessoa tiver uma autoridade, isso basta para que a minha inteligência, movida pelo meu querer, pela minha vontade, dê uma adesão àquela verdade. Tá? E aí o que acontece? Aí acontece uma coisa maravilhosa. Porque duas coisas maravilhosas. Porque em razão dessa autoridade, a adesão que eu dou a essa verdade não tem mais dúvida. Não tem mais certeza. Perdão, não tem mais incerteza. Como no caso da opinião. No caso da opinião, não envolvia autoridade nenhuma.
Você simplesmente analisou a situação, viu que não era contraditório, parece que é assim, você empurra a sua inteligência com a vontade e fala, tá bom, eu acho que é assim, mas ó, tem lá minhas dúvidas. É só a minha opinião. No caso da fé, não. Você não fala assim, eu acredito que Jesus Cristo é Deus encarnado, mas essa é só a minha opinião. Essa é só a minha fé. O sujeito que fala, hoje tem muita gente que fala isso, né? Eu acredito que Jesus Cristo é filho de Deus, eu acredito que ele é Deus encarnado, mas isso é só a minha fé, cada um tem a sua. Pera lá. Aí está confundindo fé com opinião. Essa é só a minha opinião. Está errado. Não faz sentido isso. Então isso aí não é fé nenhuma, isso aí é opinião. Porque o que é próprio da fé é você dizer, eu acredito que Jesus Cristo é filho de Deus, do único Deus verdadeiro. E eu acredito nisso com certeza, sem resquício nenhum de dúvida. Da onde que você tira essa certeza? Se isso não é lógico, eu tiro essa certeza porque quem me disse é o próprio Deus. Quem me disse é uma autoridade. Quem revelou isso é o próprio Deus. Essa autoridade que me comunicou essa verdade, da qual eu não tenho evidência nenhuma, basta para que eu mova a minha inteligência a aceitar essa verdade sem dúvida. Então qual que é a diferença da fé para a opinião? A opinião é uma adesão da inteligência movida pela vontade com dúvida. A fé é uma adesão da inteligência movida pela vontade sem dúvida, com certeza. Em razão do quê? Em razão da autoridade de quem te revelou aquilo. Todos nós já passamos por isso, todos nós já tivemos que falar para alguém assim, estou te contando um negócio aqui, não dá para eu te provar, mas confia em mim, pô. Confia em mim. E você sabe que aquilo é verdade. E você sabe que conhecer aquilo que você testemunhou, mas que a pessoa não pode mais testemunhar, que ela só pode conhecer por meio do seu testemunho, você sabe que conhecer aquilo para aquela pessoa é importante, é fundamental. E que se ela conhecer isso, a ação dela vai passar, vai ganhar em luminosidade, vai ganhar em direção. Porque você está dando para ela um conhecimento que ela não tem e que pode mudar completamente o curso da ação e da vida dela. Ainda que ela não tenha o testemunho direto de que aquilo ali é verdadeiro. Mas só pela confiança em você, aquilo vai mudar. Vou dar um exemplo. Tá? Você está fazendo uma trilha. Você está subindo uma montanha fazendo uma trilha, para uma cachoeira ou qualquer coisa assim. Aí você encontra com um grupo que está voltando do lugar para onde você está indo. Aí o sujeito fala assim, olha só, não vai não, tá? Não vai não, porque, sei lá, tem um ninho de cobras ali no caminho. Tá? Não vai não, porque você vai se dar mal. Tem um ninho de cobras ali, sei lá. Um ninho de cobra dá para contornar, tá? Mas assim, faça um esforço aí para aceitar o meu exemplo. Então o sujeito fala assim, não continua não, passa por outro lugar, porque ali tem um ninho de cobras e você vai se dar mal. Tá? Numa situação dessa, você não vai ficar pedindo evidência. Me prova que tem um ninho de cobra. Não. Você acredita na autoridade daquela pessoa. Por quê? Qual que é a autoridade dela? É a autoridade de quem foi lá e está voltando. E você pega e fala, caramba, obrigado por me avisar. E você toma outro caminho. De modo que, olha só, mesmo, presta atenção nisso, mesmo sem você ter a evidência do fato de que tem ninho tem cobra mesmo ali no caminho, você aceitou essa verdade, você conheceu que tem cobra no caminho, por meio desse ato de fé que você fez na pessoa, e você se livrou de ser picado pela cobra. A sua vida realmente mudou em função dessa verdade, da qual você não teve o testemunho direto, mas que você só teve acesso por meio do testemunho de outro no qual você confiou, no qual você teve fé. Então olha só, a fé, ela muda a sua vida, porque ela te dá um conhecimento que permite você olhar a mesma situação na qual você estava antes com olhos mais amplos, com uma visão maior. Porque agora você tem dados. A sua inteligência foi informada por dados que antes você não tinha e que você não poderia adquirir só com o seu testemunho. Você precisou do testemunho de um outro para poder ter acesso a esses dados. Só que ao ter acesso a esses dados, a sua visão total daquilo ali mudou. Agora você não passa por aqui, passa por lá e não vai ser morto pelo veneno da cobra. Dá para entender o que eu estou dizendo?
Me dê um sinal aí se vocês estão conseguindo entender como que a fé, mesmo sem evidência, mesmo se baseando na confiança da autoridade, no testemunho de uma outra pessoa, ela amplia o seu horizonte de consciência e faz com que você passe a julgar, a agir, a interagir com a vida a partir de um panorama muito mais amplo. Obrigado, parece que está dando para compreender. Então é mais ou menos, eu vou usar um exemplo de um professor meu, que é o seguinte: você pensa no seguinte. Pensa que você encontrou um sujeito, você não é médico, tá? Você é uma pessoa comum. Você encontrou um sujeito doente, mas assim, com uma doença terrível, com o corpo, sei lá, um leproso. O cara tá todo ferrado, com o corpo todo feio, o cara tá morrendo, tá sofrendo, e você teve a experiência daquele cara. Você não é médico. Aí você olha para aquilo e fala: caramba, que coisa terrível. Tudo o que eu não queria tá tendo essa experiência. Porque você está olhando para aquilo com os olhos físicos. Você está olhando para aquilo com os olhos físicos. Você fala assim: caramba. O Mike usou a palavra certa. A fé liberta. Ela liberta você de uma visão estreita e te coloca numa visão mais ampla. E você passa a julgar o mundo e a sua vida a partir de uma visão mais ampla. Ah, mas eu não tenho evidência, não tem como provar. E daí? Porque a sua vida inteira depende do testemunho de outras pessoas. Você mesmo, muitas vezes, testemunha coisas que tem que contar para o outro, para ajudar a vida do outro. Pô. Isso é a coisa mais racional que tem. Não é racional no sentido de que você pode provar logicamente, mas é razoável, porque acontece o tempo inteiro. Então, voltando ao exemplo, imagine que você não é médico, você é uma pessoa comum, encontrou um sujeito lá em estado de decrepitude, todo ferrado, com sangue, carne viva, osso, fratura exposta. Você fala: cara, que cena horrorosa. Você está olhando com os olhos físicos. Que cena horrorosa. Tudo que eu não queria é ver isso aqui. Tudo que eu quero é sair fora disso aqui, é me livrar dessa visão. Agora você imagina um médico que encontrou essa mesma pessoa. Inclusive essa pessoa vai ser pegada e levada para o médico. Aí o médico olha para essa pessoa. Só que o médico, ele não olha para esse doente só com os olhos físicos. Ele olha também com o olho da alma. E ele tem o conhecimento da medicina. Ele conhece o funcionamento das doenças, ele conhece as causas das doenças, ele conhece os sintomas, ele conhece os remédios, e ele começa a olhar para aquele doente e começa, inclusive, a achar aquilo ali interessantíssimo. Primeira coisa é que ele não vai ter aquela repugnância, porque essa visão mais ampla que ele tem do doente, por ser médico e por ter o conhecimento próprio da medicina, ela, de algum modo, neutraliza a repugnância causada pela visão física. Então ele não vai ficar restrito à visão física do doente. Porque interiormente o conhecimento que ele tem de um monte de coisas invisíveis a respeito da doença, da saúde, etc., faz com que ele consiga contemplar naquilo ali uma coisa muito maior. Ele consegue ver aquele doente sob uma ótica muito maior. E por ver aquele doente segundo uma ótica muito maior, ele consegue curar aquele doente. Ele escreve um livro sobre aquela doença. Ele convida os seus amigos médicos para falar: olha que caso interessante. Ele se libertou daquela visão estreita. Esse homem que olha para o doente só com os olhos físicos e fica horrorizado é o homem carnal. É o homem carnal. Somos nós sem a fé, olhando para o mundo como um bichinho. Olhando para o mundo só com os olhos da carne. O sujeito que tem fé e que acredita no testemunho do próprio Deus, dos profetas, dos apóstolos, dos santos, ele olha para esse mundo com os olhos desse médico. Porque ele tem o conhecimento de um monte de verdades, de princípios que não podem ser captados pela simples razão humana, pela simples inteligência humana, pelos olhos humanos. Mas que podem ser conhecidos pelos santos que já estão no céu, pelos anjos que já estão no céu e pelo próprio Deus, que é essa própria verdade. E na medida em que esses seres que já estão em posse disso nos revelam isso, você passa, se você aderir a isso fazendo um ato de fé, você passa a conseguir olhar para esse mundo terreno segundo um panorama muito mais largo, muito mais amplo.
E é isso que causa a mudança radical na vida das pessoas que têm fé. Por que a vida da pessoa que tem uma fé legítima muda radicalmente? O sujeito estava ferrado, afundado na droga, e de repente ele largou tudo. E a vida dele mudou. O cara era um roqueiro, maluco, drogado, e agora mudou a vida do cara. O cara era um canalha, adúltero, maluco, agora mudou a vida do sujeito de repente. O que causa essa mudança? O que causa essa mudança, entre outras coisas, é justamente essa libertação que a fé produz, permitindo que você passe a olhar para o mesmo mundo, mas segundo um panorama e critérios muito maiores. Você não é mais o sujeito que está olhando para o doente com nojo, com repugnância. Agora você é um médico que está olhando para aquilo ali segundo um conhecimento muito mais amplo e não está nem sentindo nojo mais. Não está nem vendo a parte física mais. Está dando para perceber? Então a fé, olha, isso é um primeiro aspecto das profundezas da fé. A fé, ela abre a sua inteligência para uma experiência radicalmente mais rica, mais profunda, mais genuína, mais verdadeira do mundo. Porque você confiou numa verdade que te foi transmitida pelo próprio Deus. Não é uma verdade contraditória, não é uma verdade absurda. Pelo contrário, ela é extremamente razoável. Ela é extremamente razoável. E aquele que te revelou é aquele que não pode mentir. É Deus mesmo. Agora tem um detalhe para a gente caminhar para a conclusão desse negócio. Olha só. A razão humana, a inteligência humana, eu acho que eu disse isso na live passada, a inteligência humana, ela foi feita para entender as coisas físicas. Entender a essência das coisas físicas. Porque você é um animal, a sua inteligência ela funciona num corpo. Então ela foi feita para compreender a verdade sobre as coisas do mundo físico. Então assim, eu consigo ter uma opinião, só usando a minha inteligência e a minha vontade, eu consigo até acreditar, por exemplo, em vida em outro planeta. Tá? Usando só a minha inteligência e só a minha vontade, eu consigo acreditar em vida extraterrestre. Tá? Porque, afinal de contas, um extraterrestre nada mais é do que um ser humano um pouco mais feio, mais físico, que está em outro lugar. É uma coisa que eu vejo por aí. Um extraterrestre é tipo um bicho, uma mistura de bicho com ser humano, qualquer coisa assim. Então não é difícil você crer em extraterrestre. Não é uma coisa intrinsecamente contraditória. Tá? E se você, dependendo do jeito que você descrever as coisas, você vai ver uns vestígios, a sua vontade move a sua inteligência e você, eu acredito em extraterrestre. Tá? Você vê o testemunho de pessoas que tiveram contato e fala, esse cara não tem por que mentir para mim. E é muita gente falando disso. Eu acredito em extraterrestre. Isso aí a sua inteligência consegue fazer sozinha. A sua inteligência é a sua vontade. Tá? Basta você ter uma inteligência, a vontade e o testemunho de alguém. Aí você pode acreditar nisso. Agora, olha só, você acreditar em coisas sobrenaturais, você acreditar na Santíssima Trindade, você acreditar que Deus é Pai, que Deus criou o mundo do nada, que Deus te ama, que Cristo é Deus encarnado, você acreditar no inferno, no paraíso, nas promessas da visão beatífica do paraíso, da vida eterna, você acreditar nessas coisas que transcendem o mundo físico, exige que, além da sua inteligência e da sua vontade, venha em seu auxílio uma força sobrenatural. A inteligência e a vontade humana não conseguem, pela sua própria força, dar adesão a verdades de ordem sobrenatural, que transcendem a natureza. Porque a inteligência e a vontade humanas foram feitas para conhecer e aderir às coisas da natureza. Porque o homem é um ser natural, ele é um animal, ele está encerrado no mundo físico de algum modo. Claro que você tem o seu espírito, mas o seu espírito foi feito para compreender a essência das coisas do mundo físico. E se você consegue, preste atenção nisso, se você consegue acreditar numa coisa como Santíssima Trindade e como a encarnação do Verbo Divino, é porque a sua inteligência está sendo movida não somente pela sua vontade, como no caso da opinião, ou como no caso da sua crença em extraterrestre. Ela está sendo movida também por uma força sobrenatural
que aumenta o poder da sua inteligência de ver, de aderir, e aumenta o poder da sua vontade de querer. Porque no ato de fé, a sua inteligência está aderindo a uma verdade que transcende as verdades que o ser humano naturalmente foi feito para conhecer. E a sua vontade está querendo algo que transcende os objetos naturais para os quais ela foi feita para querer. Então, quando você tem uma fé, essa é a diferença da fé natural para a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que você tem na cadeira que você senta. Porque quando você senta na cadeira, você não verifica se ela está certa, se os parafusos estão bem encaixados. Você simplesmente senta, você larga o seu corpo. Porque você tem fé. Você tem fé na autoridade de quem fez a cadeira, pô. Você vai lá e senta. Porque quando você entra num ônibus todo dia, você num Uber, você não fica assim, não, deixa eu verificar primeiro se esse cara não vai jogar o ônibus da ponte. Não, porque você tem fé na empresa de ônibus, você tem fé no meio de contratação do motorista, no motorista, etc. Por meios naturais, você consegue fazer isso. Essa é a fé natural. Agora, a fé sobrenatural é o seguinte: você está acreditando, a sua inteligência está dando uma adesão, ainda que ela esteja movida pela vontade, ela está dando uma adesão a uma verdade que transcende as verdades que a razão humana e os bens que a vontade humana podem querer. E se você faz isso, você é capaz de fazer isso, é porque uma força sobrenatural está potencializando a sua inteligência e a sua vontade. Essa força sobrenatural é aquela da qual nós falamos semana passada, é a graça. Então, toda vez que você faz um ato de fé, toda vez que você crê numa verdade revelada por Deus, você está crendo porque aquilo faz sentido e, portanto, não é autocontraditório, porque a sua vontade, se baseando na autoridade de quem revelou, está querendo crer naquilo, e porque existe uma força sobrenatural que está potencializando a sua capacidade de aderir àquilo, a capacidade da sua inteligência aderir àquilo, e a capacidade da sua vontade de querer que a sua inteligência dê adesão àquilo. Essa força sobrenatural é a graça. E o que é a graça? A graça é chamada de a graça do Espírito Santo. Sob certo aspecto, a graça é o próprio Deus se manifestando a você. Ela é uma força criada, mas ela é a força pela qual Deus se comunica diretamente conosco, e não por meio da mediação das criaturas. De tal modo que a cada vez que você faz um ato de fé, não somente, olha só, não somente você está adquirindo um panorama maior para poder julgar as coisas e para poder viver no mundo, não somente você está ampliando os seus horizontes e se libertando daquela visão estreita do homem terrestre, como você está atraindo para você a presença do próprio Deus. Você está entrando em comunicação íntima e, num primeiro momento até inconsciente, com Deus. Porque só é possível acreditar em coisas sobrenaturais se o próprio sobrenatural potencializar a sua inteligência e a sua vontade. E essa é o segundo modo de você se aprofundar na fé. A fé tem uma profundeza que diz respeito a essa mudança de panorama e de perspectiva que ela te fornece, porque pela revelação você está aprendendo, sendo informado sobre um monte de verdades que você não sabia e que são importantes para você. Mas, no momento em que você faz o ato de fé, a graça divina e o próprio Espírito Santo estão presentes na sua mente, te ajudando a fazer aquele ato de fé. De tal modo que é pelo ato de fé, é pelo exercício da fé que você vai começar a adquirir, por meio de um recolhimento progressivo, uma intimidade com Deus dentro da sua própria alma. É por isso que a vida espiritual começa pela fé, como diz Santa Teresa. Começa pela oração. São Tomás diz, começa pela fé. O primeiro passo para você começar a descobrir a presença de Deus dentro de você e entrar em contato com Ele ali dentro e encontrar aquele sabor místico do qual eu falei no início da live, é aprendendo a realizar um verdadeiro ato de fé. Porque para você realizar esse ato de fé, Deus tem que estar presente ali de algum modo, na forma da graça.
E é a partir da percepção progressiva dessa presença, através de um progressivo processo de recolhimento, de interiorização, que você vai começar a se santificar. Até o momento em que você vai aprender a amar esse Deus dentro de você, esse Deus escondido dentro de você. Esse processo, esse segundo processo que eu descrevi agora, a gente vai ver na próxima live. Então, na próxima live, a gente vai começar a ver como que, a partir do ato de fé, e eu vou tentar explicar melhor o que é o ato de fé, como que você faz um ato de fé, a partir desse ato, você começa a atrair para si a graça e, portanto, tem a oportunidade de ir se encontrando com Deus dentro de você. E esse encontro vai produzir uma série de frutos dentro de você, que são os frutos do Espírito Santo, que vão culminar na experiência viva mesmo, na experiência do Deus vivo, tal como os grandes santos tiveram. Bem, espero que tenha dado para entender, que não tenha ficado muito confuso. Denso talvez tenha sido, mas as coisas são assim. As coisas são... O bom é quando a coisa é difícil, mas compreensível. E que a gente sai da aula ou da live assim, caramba, tive que trabalhar para acompanhar, mas consegui acompanhar e consegui entender. Me deu um pouco de luz, tá? Se vocês entenderam, me ajudará se vocês disserem aqui, se vocês conseguiram entender. E eu ficarei muito feliz. Deixa eu ver aqui. Professor Varela. Deus é extremamente misericordioso ao nos ceder a graça e abrir essa possibilidade. Sim, ele não tinha razão nenhuma para fazer isso. Ele realmente quis que a gente participasse da presença dele de uma maneira mais íntima. Porque ele poderia deixar o ser humano só no estado natural. Você vai me conhecer, mas por meio das criaturas, por meio da razão, e vai desfrutar de mim indiretamente. Como é o caso lá das crianças, até onde a gente entende, das crianças que morrem sem batismo, né? Elas estão lá no limbo das crianças. É um lugar muito bom, melhor do que qualquer lugar da Terra, mas elas não podem desfrutar desse Deus, dessa intimidade espiritual com Deus. Elas desfrutam de Deus através da presença de Deus nas criaturas. Esse deveria ser o estado de destino de todo homem no seu estado natural. Mas a graça nos foi dada justamente como um dom que permite que nós nos tornemos participantes da própria vida divina. E essa participação começa com esse recolhimento que o ato de fé nos possibilita adquirir, na medida em que, ao fazer um ato de fé, você pode começar a reconhecer a presença da graça dentro de você. Lu Mendonça, a fé é uma virtude infusa porque é sobrenatural. Sim, ela é uma virtude infusa. Tá? Existe a fé como um ato natural, mas existe a fé como uma virtude infundida na nossa alma pelo batismo. Então você recebe o hábito da fé, a capacidade de você crer de forma habitual e mais com maior firmeza, a partir do momento em que você recebe a graça santificante na fé. Mas o fato de você ter recebido a virtude da fé não quer dizer que essa fé está em ato. Certo? Ela existe virtualmente ali em você, mas você tem que aprender a fazer os atos de fé. Porque é fazendo atos de fé que você vai atrair a presença dessa graça para você e vai poder aos poucos reconhecer a presença de Deus dentro de você. Então, o importante aqui, supondo, como eu já falei da importância do arrependimento, de se manter em estado de graça nas outras lives, aqui eu já estou supondo que todos nós estamos em estado de graça, ainda que não estejamos. Tá? Mas, do ponto de vista didático, eu estou supondo assim, já entendemos que temos que estar em estado de graça. Estando em estado de graça e tendo, portanto, a virtude, o hábito da fé, nós precisamos aprender a fazer o ato de fé. E é isso, a oração serve para isso. Na oração você faz o ato de fé e a partir desse ato Deus habita dentro de você enquanto durar esse ato de fé. E enquanto durar esse ato de fé, você pode aos poucos ir se recolhendo, encontrando essa graça dentro de você, encontrando a própria presença de Deus ali dentro de você. É aí que a oração começa a ter um sabor mais místico. Mais místico. Não vamos enlouquecer demais com esse negócio de místico, tá? Mas é assim, ela começa a ter um deleite, tá? Começa a se tornar mais profunda. Ela age na parte superior da alma. Sim, ela age na inteligência, como a gente falou. A esperança e a caridade agem de forma diferente em nós? Não, elas também agem na parte superior da alma, mas elas agem na vontade. Como o objeto da fé
é um conjunto de verdades que nos são reveladas, a fé, ela é uma virtude que está enraizada, sob certo aspecto, ali na sua inteligência. A esperança é um desejo de um bem futuro. E a caridade é o amor desse bem futuro, é a fruição desse bem futuro. Então a esperança e a caridade estão ligadas com aquela faculdade pela qual nós buscamos, desejamos, fruímos das coisas. Essa faculdade é a vontade. Então a fé está na inteligência, assim como a esperança e a caridade estão na vontade. Mas mesmo estando na inteligência, a fé precisa da vontade. E mesmo estando na vontade, a esperança precisa da memória. A gente vai ver isso no andar das lives aí mais para frente. Tem bastante chão ainda para a gente chegar a falar da esperança e da caridade. Ficou claro que ótimo. Obrigado, Mike. Obrigado, Monique. A Monique chegou no final, mas a live vai ficar gravada aí, tá? Pelo menos durante uma semana. Alô, Robson. Esse ato de fé também exige esforço humano, já que é a graça que inclina isso? Não entendo muito isso, talvez por estar preso ao termo. Não, ela exige um esforço humano, claro, certo? O ato, a fé, ela te move, mas ela te dá condições, tá? De aderir a verdades sobrenaturais, de querer aderir a verdades sobrenaturais. Mas o ato mesmo de querer é um ato da sua vontade, e sobre a sua vontade você tem poder. Então é uma mistura, tá? Deus convida, tá? Mas você tem que aceitar. Então existe um esforço humano. Tá? Nós falaremos disso melhor na semana que vem. Como explicar a fé em nível heróico que vemos nas biografias dos santos? Olha só, dá para explicar isso, mas não dá para explicar isso se você não tiver uma fé um pouco mais refinada e mais profunda. Aí não vale nem muito a pena falar desses assuntos. Realmente, quando você começa a entrar nesse negócio de vida espiritual, você vai ficando meio desanimado de falar dessas coisas muito elevadas. Tá? Porque assim, cara, fé no nível heróico, tudo bem, dá para entender, mas assim, por que a gente quer entender isso agora? Entendeu? Por que a gente quer entender? Né? Às vezes, existe um grande risco de a gente querer entender isso aí por simples curiosidade. E curiosidade é um mal, é um vício. Então o importante é a gente entender a coisa para o nosso uso prático e real. Então vamos entender o que é a fé no seu sentido mais básico, aquela que é possível para nós agora. Embora, Felipe, dá para entender sim a fé no nível heróico, dá para explicar isso, tá? Mas a gente nunca sabe, tem coisas que para serem compreendidas, elas exigem que você já tenha experimentado essa coisa num determinado nível. E aqui não dá para a gente saber exatamente com quem que a gente está falando. Então assim, aí eu vou te pedir um pouco de paciência e quem sabe num determinado momento a gente possa falar disso. Ato de fé é aquela oração, meu Senhor e meu Deus, querido. Não, olha só, a oração, quando você faz um ato de fé verbal, oral, aquilo ali é só um meio exterior de você estimular um ato da sua mente. O ato de fé não é a oração, não é nem o conjunto de palavras que você fala. O ato de fé é um ato interior da sua inteligência, como eu expliquei aqui hoje. Então, quando você pega a oração e fala assim, Senhor, eu creio firmemente que estás aqui, fiz o ato de fé. Depende. Isso aí estimulou interiormente um ato da sua inteligência? É isso que a gente vai explicar na semana que vem. Tá? O tema da semana que vem vai ser isso. Como é que é o ato de fé, como é que funciona esse negócio, como é que eu uso o recurso da oração e da verbalização para produzir dentro de mim um ato de fé. Isso é um tema difícil. Eu fiquei muito tempo sem saber o que era ato de fé. Tá? E eu ouvi alguns grandes pessoas piedosas e santas falando assim, vai para a igreja e fica fazendo ato de fé, faz ato de fé. Eu falo, o que é o ato de fé? E é importante a gente entender isso, porque ele não se resume à leitura ou à oração vocal, à vocalização de um texto escrito. Aquilo ali é só um recurso para você fazer o ato de fé. O ato de fé mesmo é silencioso. Tá? Ele exige uma cogitação, é claro, ele tem um número de verdades, ele tem uma operação ali racional pela qual você está entendendo e aderindo a uma verdade, tá? Mas o ato mesmo é um ato, certo? É um ato, é uma ação, é uma potência que você tem que é colocada em ato. É um exercício de uma faculdade sua.
E esse exercício ele é meio que mudo. Ele é interior, é um ato interior. Tipo o ato de bater. Ó. Eu posso bater e eu bato. Eu posso crer e eu creio. Quando eu leio aquele textozinho, no ato de fé que eu faço na missa, por exemplo, eu estou usando um recurso verbal, psicológico, para poder colocar em ato a potência de crer que eu tenho. O importante é aprender a colocar em ato. Porque sem isso a sua vida de oração não é nada. A Garrigou Lagrange sempre vacina a gente nesse ponto do extraordinário. Ótimo, é exatamente disso que eu estou falando. Uma hora a gente vai falar disso, Vinícius. Bem, pessoal, eu acho que é isso, tá? Luiz Felipe Group, seja bem-vindo, mas a live está acabando. Perdeu, meu amigo. Bem, pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Espero que tenha dado para entender. E até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.